Muito bem, então lá vamos nós, mais nosso Tela Playbook aqui. Hoje, nossa convidada, Gabi Lima, acho que um monte de gente conhece ela, BTG, pô, todo mundo conhece BTG, tá no mercado, super ativo. Vamos falar dessa história toda aí no universo de startups. Acho que eh, o BTG, Boost Lab, eu nunca sei se eu falo Boost Lab, BTG, me corrija aí se eu estiver falando porcaria. Te explico, mas é um prazer enorme estar aqui. Primeiro porque eu ouço a Stella Playbook desde sempre, né, então estar aqui, né, ao invés de estar do outro lado como ouvinte é super especial. E segundo porque a gente admira muito a Stella, né, temos um ótimo relacionamento, somos co-investidores, então é um prazer Obrigado. enorme estar aqui. Boa. Vamos lá, Gabi, conta um pouquinho pra gente entrar direto assim. Quem é a Gabi? Como é que você veio parar no maravilhoso mundo de Venture Capital? Perfeito. Bom, long story short, essa história inclusive é muito interessante, porque eu me formei em Londres, em business, queria ficar lá, mas não consegui visto para ficar, então tive que voltar. Eh, e sabia que eu queria trabalhar com venture capital, mas a indústria de venture capital lá, era muito mais desenvolvida que o Brasil, né. Formei em dezembro de 2015, né, então 11 anos quase 11 anos atrás, né, a indústria do Brasil era minúscula, né, deveria ter vocês e mais 2 ou 3 fundos no máximo, né, assim, de fundos flagship consolidados, né. Então voltei, e fui atrás de quem poderia me dar uma oportunidade naquela época, né. Eh, eu consegui, fiz um cold call, com a turma da Casec. O Santiago, por acaso, me respondeu, me recebeu e me falou um pouco do que era a realidade naquela época, né. Poxa, ele era Dura. praticamente dura e, assim, um mercado minúsculo, bem competitivo, né, porque, assim, tinha muita gente também querendo entrar naquela época, mas o mercado era, sei lá, um décimo, um vigésimo do que é hoje. E fundos operando, assim, com pouquíssimas pessoas, né. Ele naquela época Só sentava ali sócio. Só tinha exata sócio. exatamente, só tinha sócio. Ele sentava dentro do Nubank, pra você ter ideia, e ele é a única pessoa de Brasil, né. Então, eu lembro até que eu fui lá, né, o Nubank naquela época nem ocupava todos os andares ali do prédio da Rebouças, então eles até sublocavam um andar ali para o Doutor Consulta, que também é do portfólio deles, né. Bati um papo com ele e entendi que, assim, putz, não, eu Não tem poderia uma querer carreira, né? muito, fazer muito esforço e, isso não seria suficiente, porque simplesmente não tinha, roles suficiente, pra, entry level, né. E aí ele me sugeriu começar em uma investida, né, então aí apliquei para o Nubank, apliquei para o Doutor Consulta, naquela época, né, fez mais sentido, ir para o Doutor Consulta. Comecei na área de produto do Doutor Consulta, fui PO, né, lá atrás, até na época em que o conceito de PO também não era tão popularizado, né, e foi aí que eu me apaixonei por produto. Então, fiz esse, vamos dizer assim, desvio, assim, de rota, sendo que sempre soube que queria trabalhar, né, com essa parte de investimento, mas o mercado estava super, eh, jovem, né, na época, assim. Eu acho que o conceito do venture capital as is, né, ele não era tão, amadurecido aqui no mercado brasileiro até então, né. Acho que a gente tinha alguns percussores, né, vocês, né, a própria Casec, mas com um posicionamento tímido, né, aqui no Brasil e tal, Monax, mas o mercado ainda era pequeno. Então fui para o Doutor Consulta, fiquei 1 ano, foi uma oportunidade incrível. Só que eu senti falta um pouco de estabilidade, daquela coisa bem, né, escola, de aprender dentro de um contexto, né, do safety net ali. E, até com o apoio aí do Gui e do Tomás, né, que me contrataram na época, decidi que eu queria ir para banco, né, ter essa formação aí, que o próprio Tomás, né, trabalhou muito tempo em banco, e falou que é uma ótima formação, independente se eu decidisse perseguir a carreira de venture capital depois, né. Então, fiz diversos cafezinhos, decidi vir para o BTG, porque desde então, a cultura bateu muito forte lá atrás e cá estou fazem 9 anos, né, então Legal. passei por áreas diferentes e o mais legal é que, eu consegui
chegar exatamente na cadeira que sempre foi meu sonho lá atrás, né. Então, entrei no Wealth Management, depois fui para Business/Product Development, então acompanhei todo o M&A, junto com alguns sócios do banco que liderei o M&A da Exame, né, então acompanhei todo o rebranding, né, o lançamento de novos produtos ali, e a virada de chave, né, para uma plataforma de mídia para uma plataforma de educação, né. Hoje a receita da Exame, inclusive teve o M&A com o Sampo, ela vem principalmente, de educação e, eu tenho muito orgulho de ter criado a sementinha disso, né. Muito legal. Fato é que eu não queria ter me afastado do core aqui do banco, né. Tem uma brincadeira que quanto mais perto do trading floor você tá, mais relevante, né, você é aqui dentro, né, e nunca tive vontade de fato de sair. Então para mim, eu via Exame, né, como um enorme aprendizado, mas como um projeto que eu ia fazer, executar e depois, né, voltar aqui para o core. Então voltei depois também muito focada em produtos, né, acho que, fora do Brasil também é um caminho muito normal, né, product managers, group product managers, né, se tornarem investidores, né, até porque você consegue agregar muito mais ali na parte de produto e falar muito mais a língua do empreendedor, né, principalmente no early stage. E sempre tive contato com o João, né, que hoje é o sócio responsável pela estratégia de growth e de ventures aqui no banco. E oportunisticamente, né, quando a pessoa que estava aqui nessa cadeira, né, eh, saiu do banco, ele me convidou a me juntar ao time. Isso foi no início de 23. E para mim foi um momento meio que full circle, né. Então, Que legal. eu tô numa instituição, né, que eh eh sempre me deu espaço para eu fazer coisas diferentes, eu nunca senti a necessidade de sair daqui, porque tudo que eu quis fazer diferente, né, BizDev, produto, agora venture capital, eu consegui fazer aqui dentro, e me permitiu, né, trabalhar com aquilo que eu sempre quis desde que eu me formei. Então a história Legal. é um pouco essa. Que bacana. Vamos lá, direto para Boost Lab, né, assim, o Boost Lab é super importante. Uma vez a gente já falou lá atrás, a gente gravou um episódio com o Boost Lab, assim, acho que a primeira vez quando eu cheguei em Venture, assim, a primeira vez que alguém me convidou para falar em um evento, assim, foi o Boost Lab, então Que legal, que guardo legal. guardo isso super bacana, assim. Mas eu lembro que a gente dividia, a gente estava no WeWork, a Stella e o Boost Lab lá da Tílio. Acho que a gen Gatilho. éramos os primeiros inquilinos, provavelmente, ali, era um deserto, só tinha gente, né. E trombava toda hora com o pessoal e tudo mais, e uma fase bacana, assim, né, mas obviamente eu lembro muito, o pessoal falava naquela época que queria aprender, né, não tinha uma coisa de 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 equity value, né, uma coisa do investimento, você tinha, né, todos aqueles demo days e tudo mais, tal. Isso virou, né, isso mudou, a gente teve Perfeito. mudanças significativas, assim. Conta um pouquinho o que o Boost Lab é hoje. Perfeito. Bom, então só um recap rápido, né, o BoostLab ele foi criado em 2018, né, exatamente nesse contexto que você comentou, então lá atrás, né, como uma resposta para o mercado, no momento em que todos os grandes bancos também estavam se posicionando, né, em relação a como comunicar melhor com esse ecossistema de tecnologia, como comunicar com esses empreendedores, né, alguns lançando, incubadoras, outros programas de aceleração. Então a gente desenhou a 4 mãos, né, na época com a ICE, o que foi o piloto do Boost Lab lá em 2018, então na época a gente tinha 2 cohorts anuais, 100% pautado em mentorias. Então o objetivo era meio que, dar esse acesso ao extenso capital intelectual do banco, né, acho que o banco é um dos maiores e mais respeitados partnerships, né, da América Latina. Então, o objetivo era conseguir ter acesso não só aos grandes sócios, né, mas também aos sócios especialistas, né, porque hoje dentro do partnership a gente tem cerca de 400 sócios e associados, né. Então, começou muito com esse modelo de mentoria, também trazendo pessoas de fora, né, acho que, eh, nesse momento que foi o contato que você teve lá atrás, mas naquele momento a gente entendia que fazia mais sentido o Boost Lab ser uma marca
eu nem falo uma empresa, tá, porque é só uma marca. O Boostlab nunca teve personalidade jurídica, né, é literalmente um nome em que a gente opera para ter um pouco mais de licença poética para falar com os empreendedores num tom um pouco mais informal, né, Quando fala: "Chegou o conseguir banco". chegou o banco, né, fugiu um pouquinho desse tom mais institucional, mais sóbrio do banco, né. Então, criamos lá atrás, fomos até 10 cohorts, então, foi até o Bastante. batch 10, né, então 2 por ano, 5 anos operando assim. Ao longo desses 10 cohorts, né, a gente fez investimentos oportunísticos, mas não era esse formato em que a gente, tem um equity na largada. E aí a gente começou a ver algumas falhas, né, algumas não falhas, né, mas oportunidades de melhoria, no formato. Primeiro natural, né, depois de 5 anos, né, a gente percebeu, né, que precisa de ajuste, e hoje, na verdade, os ajustes são feitos de um ano para o outro, né, então até falando um pouquinho do modelo novo, né, que a gente está operando desde 2023, esse modelo com equity, né, onde a gente tem um cheque padrão, com uma participação padrão, né, muito inspirado pelos programas, pelos fellowships lá de fora, né, YC, 16Z, por aí vai. Eh, Antes não, a gente olhava deal a deal, a gente, acompanhava a turma, depois ao longo do semestre a gente via se tinha alguma oportunidade ali de investimento e olhava deal a deal, né. Então, a gente percebeu que a gente estava com um problema de padronizar um pouco, né, estágio, segmento, as dores dos próprios empreendedores, e no momento a gente tinha uma solução, né, que era o one size fits all, né. E na verdade a gente foi convergindo para um modelo de hiperpersonalização, assim como todo o mercado, né. Então acho que hoje em dia, a nível de produto ou a nível de serviço, de atendimento, o que todo mundo espera é hiperpersonalização. E a gente, lançou esse modelo novo em 23. Eventualmente, né, o Boostlab ele funcionava como um hub, né, então ele ficava dentro de uma área que na época se chamava Digital Retail Unit do banco, que hoje não existe mais. Hoje é tudo, naquela época tinha até BTG+, né, BTG Digital, engraçado o É, nome, né, porque hoje tudo é digital, né, então e em algum momento a gente entendeu que o lugar que mais fazia sentido, né, para o Boostlab, morar, vamos dizer assim, para o Boostlab estar, era a área de capital privado do banco, onde a gente tinha as estratégias de infraestrutura, de private equity, e a gente consegue leverage as startups que a gente investe com essas outras empresas para além do banco, né. Então, foi um movimento muito natural, né, então a estrutura do Boostlab vem para compor a estratégia de venture capital da área de capital privado, e nada mais justo, né, porque a gente está falando de capital privado, só um pouco early stage, só muda a fase, né, só muda o tamanho do cheque. Aí mudamos o formato, mudamos para um cohort por ano, porque a gente também entendeu que a gente estava lidando com várias dessas companhias, elas vendiam para B2B, o ciclo de vendas era mais longo e a gente queria poder ver o início, meio e fim da conversão. Até quando a gente mesmo originava, né, essa introdução comercial. Então a gente sentiu que fazer um cohort por ano, principalmente que tinha na fase do investimento, a gente teria mais impacto e mais profundidade nas companhias, que é isso que a gente busca. bacana. E Gabi, falando nessa questão do cheque, né, vocês hoje têm um cheque padrão ali de 1 milhão por 3% da companhia, o que dá mais ou menos 32 milhões de valuation, dólar de hoje aí alguma coisa tipo Uhum, US$ 100 milhões, mais ou menos. Acho que para um pre-seed, né, uma startup ainda com risco de produto, acho um valuation corriqueiro no nosso mercado. Alguns founders obviamente uhum. comandam um pouco mais que isso, mas é um valor que é moeda corrente no nosso mercado hoje. Mas obviamente para empresas que já demonstram uma atração, né, que já tiveram já eliminaram o risco de produto, talvez seja um valuation, pouco usual, né. Como é que vocês lidam com isso? A gente sempre fala que, a gente está buscando founders que, invistam na gente, e vejam, né, trazer o BTG para o cap table como um investimento mesmo, né. E a gente trata o valuation, sei que é um conceito até polêmico, mas
desse cheque especificamente, depois eu posso explicar como que é a dinâmica de follow-on, que é uncapped, né, e aí a gente entra no mesmo valuation que os fundos, né, segue o modelo tradicional, mas para o modelo do programa hoje, a gente entende que, primeiro, a gente precisava precificar de alguma forma a entrada do BTG e tudo que a gente traz ao entrar no cap table, a abertura, networking, possibilidade de testar produto antes de lançar para o mercado, acesso a alguns dos melhores especialistas do mercado, mentoria com os principais sócios do banco. A gente tinha que precificar isso de alguma forma. E o branding, né? O próprio branding do BTG Pactual, né? Então, em paralelo, a gente está dentro de uma área que hoje, né, na época era um pouco menos que isso, mas que hoje gerencia algo entre 45 bilhões de reais é, é, de assets, né? Então, a gente também precisava criar uma escala para o programa. Então, eu não conseguiria parar para negociar um Claro. safe aqui, um mútuo de Termos e 200 mil termos, né? dólares. Então, a gente padronizou, a gente fez benchmark lá fora, a gente entendeu que, de uma certa forma, esse deal padrão, né, ele não é um conceito totalmente desconhecido pelos founders. Se o founder vê valor, ele conversa com outros founders que tiveram experiências muito positivas, né, e ele acredita que aquele é um investidor que ele consideraria até um sweat equity, né? É o preço para trazer um investidor do porte do BTG para o cap table. Essa conversão é muito fácil, né? Então, assim, a gente fala que o programa, hoje em dia, a gente é agnóstica à tese, agnóstica a estágio. A gente deu um passinho para trás, porque antes a gente, né, gostava até de pegar companhias ali entre o seed e um Series A, ali num momento Aí mais você intermediário. aí você tem uma questão de valuation já complicada, porque você tem outros Exatamente. acionistas. Exatamente. Mas para os founders era uma coisa impressionante, porque, obviamente, né, eles não queriam criar nenhum tipo de atrito, né, com os investidores atuais, mas ao mesmo tempo eles viam tanto valor que eles falavam: vamos negociar, vamos tirar aqui do SOP, ou então vamos fazer aqui na física, ou vamos tentar. Porque o ROI do programa é muito claro e muito palpável, principalmente, né, no primeiro ano. Então, essa semana, por exemplo, né, uma companhia que a gente investiu em 24, a gente fechou um contrato com eles. ah, Quer dizer, eles assinaram um contrato como investida de portfólio nós de Private Equity de 18 milhões para os próximos 3 anos, né? Isso, o ROI disso é múltiplas e múltiplas vezes o pequeno desconto que eles deram de valuation lá na entrada, né? Então, a gente mitiga um pouco isso com o nosso poder de conseguir gerar oportunidades reais de negócio para essas companhias também. Entendi. Eh, antes a gente vai falar um pouco de follow-on, mas antes de falar de follow-on, queria falar um pouco do a gente sempre fala, né, no VC a gente tem o sourcing, o picking e o winning, né, a gente estava falando um pouquinho do winning, eu queria voltar um pouquinho e falar do picking, né, o que que faz teu olho brilhar? O que vocês buscam, né? Por que que um empreendedor A chama mais atenção do BTG do que o empreendedor B? Perfeito. Acho que assim, eh, de forma, prática, a gente está trazendo um sócio para o banco. Pode ser um sócio, né, o banco está se tornando sócio daquela companhia. Então, eu acho fair dizer que a gente busca nesses empreendedores as mesmas características que os grandes sócios do banco também buscam ao tornar os executivos do banco sócios, né. Então, o BTG o Esteves gosta muito de falar que é um monte de dono de padaria, cada um, né, tocando o seu negócio ali, buscando constantemente disruptar e reinventar os seus negócios, que não tem medo de colocar a mão na massa, né? Estão sempre pensando two steps ahead, são visionários, e também estão sempre pensando no banco com cabeça de sócio, né? Seja em relação a custo, seja em relação a receita, né? Então a gente tenta, nessa parte qualitativa, a gente tenta sempre emular essas características, né? Buscar essas características que a gente também buscaria em sócios do banco. Então, eu acho assim, talvez você vai concordar com isso, mas
nos primeiros 15 minutos de conversa você já sabe, né, se aquele founder tem um fit, né. Pode ser que o negócio não, mas assim, no nível pessoal, né, se aquele cara, tem what it takes, né, pra se tornar um founder do seu portfólio. Então acho que perfil do fundador totalmente, né, assim, não ter, medo de trabalhar muito. Acho que o BTG tem bastante essa cultura, né, do hands-on e do trabalho, né, muito consistente. Ah, eu acho que, obviamente, o produto, e aí o produto a gente sempre usa essa estrutura do banco para validar, então acho que a gente tem esse backbone, assim, de validação técnica, muito forte aqui dentro, e a gente consegue fazer isso de forma ágil também. E também nossas apostas de mercado baseadas, né, em estudo, teses que a gente vai criando, né, então, e conhecimento setorial também, né, porque hoje a gente tem 40 companhias dentro do portfólio de capital privado, que vão de saúde, educação, software, telecom, infraestrutura. Então a gente consegue, entender, ou quando a gente entende que tem uma possibilidade de alguma coisa ali que pode se tornar, né, uma tese, interessante, a gente vai pesquisando, vai construindo a nossa própria opinião sobre aquilo, né. Então acho que é um mix sobre conhecimento técnico, o perfil do founder que tem que ser muito específico pra gente, e oportunidade setorial também. E e aí vamos falar de follow-on, né, acho que eu sempre digo que eu acho que a parte mais difícil do investidor de VC é o follow-on, né, porque você está lidando com um universo conhecido, porém um momento totalmente desconhecido, né, porque você não sabe o que vai vir a follow-on na sequência, né, então como funciona o processo de follow-on para vocês e principalmente como é que fica a questão da dinâmica aí de, né, porque obviamente o bolso do BTG é maior do que o mercado de VC inteiro, né, como é que vocês lidam com isso, quais são os limites, o que que vocês buscam? Perfeito. Então, acho que o follow-on, ele é talvez o pilar principal do Bush Lab, porque, como eu te falei, né, a gente tem 40 bi de ativos, e não é fazendo cheques de US$ 200.000, né, de R$ 1 milhão, que a gente vai mover o ponteiro aí e criar relevância para essa estratégia de VC. Então, o nosso foco, ele é sempre no follow-on. E a gente tem a mesma diligência, né, o mesmo comitê que aprova os investimentos do Bush Lab, também aprova investimentos gigantescos de bilhões, como a Eneva, como Vital, como Cosan. Então, a nossa barra é muito alta, a gente é muito diligente nas análises. Então isso traz um contraste, né, faz um contraponto muito interessante também ao que você falou do bolso fundo, né. A gente pode ter muita disponibilidade de capital, mas ao mesmo tempo a barra é muito alta, né. Eh, Ao mesmo tempo a gente está sempre o objetivo do programa é criar esse aquário hiperqualificado. A gente já tem uma proximidade, porque a gente já tem aquele capitalzinho, né, que foi feito no início do programa para acompanhar, para ter o reporting de números, e o objetivo central do programa é É fazer o justamente follow-on. esse, é a gente se antecipar para as boas oportunidades, então realmente fazer o follow-on. E de quantas empresas a gente está falando hoje, das primeiras investidas, quantas viraram follow-on desde que o programa mudou? 3. 3 viraram desde que o programa mudou, então De basicamente quantas, uma de qual universo? de universo de 12. 12 ativas, né, até agora. Então, Ou seja, é uma barra é alta. É uma barra alta. É exatamente. um É uma fundo. barra alta, mas a gente tem feito um por ano. Então, assim, de uma média aí da turma, primeira turma de 2023 foram 6, segunda 4, terceira 4. A gente 25%, né, de follow-ons executados. É mais alto do que a média de VC, vamos dizer, generalista, né? Os fundos como nós, generalistas, eles têm uma média que oscila aí globalmente de 35 a 50% dos logos recebem pelo menos um follow-on. Varia a tese de fundo, varia o tamanho do Sim, fundo, sim. tudo mais. Então Mas realmente a barra é alta, assim. comprova, né, o que você Que a está barra do falando. time como um todo é alta, né, É mas, bacana. a gente tá sempre perseguindo isso. Acho que isso é um
legal que você falou sobre isso, porque é um ponto central aqui da nossa tese. Bacana. Vamos falar um pouco, assim, de mercado, né, como é que você tá vendo essa geração, né, tudo AI, 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 né, então conta um pouquinho, assim, da tua perspectiva de mercado, assim, para o vintage atual, né, a gente tá vivendo, um momento muito interessante, mas queria ouvir tua opinião. Perfeito. Eu acho que, assim, o a euforia, né, não pode nos encantar demais, né. Então acho que, assim, quando a gente começou a falar muito, né, de AI generativa, né, uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, talvez, não, 1 ano e meio atrás, eh, acho que o nosso primeiro passo, ao invés de, se juntar à euforia, foi dar 2 passos para trás, rever a tese do programa, porque como eu te falei, né, antes a gente não focava muito no pré-seed, e falar: "Poxa, talvez a gente tenha que ajustar isso daqui, porque vai surgir uma nova leva aqui de companhias que são novas, não tem jeito, né, a tecnologia é toda nova, eh, as aplicações são novas, para conseguir incluir eles no nosso universo endereçado. Também dar 2 passos para trás, para a gente, fazer esse catch-up técnico e entender, conseguir falar de igual para igual com o empreendedor, né, porque às vezes ele vai falar, vai explicar, a gente vai entender, assim, de forma, né, genérica, assim, e não é como a gente gosta de operar e não é como a gente gosta de analisar as coisas, né. Então acho que esse foi o primeiro passo, a gente tem um time aqui no banco de, quase 50 pessoas só focadas na parte de AI, que fica dentro de um time mais generalista de data science. Então, falando muito com eles, falando com outros fundos, fazendo curso, pesquisando e agora em última instância, criando nossa própria jornada de aprendizagem dentro do próprio Claude, né. Então, assim, eu acho que, a gente tentou fazer esse catch-up, né, buscamos fazer esse catch-up, para daí sim a gente conseguir diferenciar, principalmente agora, né, que acelerou muito, né, a curva de, lançamento de novas companhias, né, principalmente com o label, né, de AI first, AI driven, né, eh o que que é espuma, o que que não é, né. Eu acho que diferente lá de fora, né, a gente ainda não tem uma 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 grande opcionalidade de companhias que estão operando na camada de infra de AI, a maioria na camada de aplicação. Quando a gente está falando de modelo fundacional, né, a gente entra um pouco mais eh, numa seara técnica, mas ainda assim, o nível de complexidade, assim, ele é muito mais simples do que se a gente estivesse falando com companhias lá fora, né, que já estão na camada de infra mesmo, né. Então acho que tem muita oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente olha essa oportunidade com cautela para não fazer parte, né, dessa euforia. Acho que não fazer parte de um outro ciclo como foi 21, né, de valuations hiperesticados. É óbvio, né, existe um prêmio enorme, porque AI veio para mudar a vida de todo mundo, mudou muito a minha em todos os sentidos, muito positivamente, então acho que tá todo mundo buscando capturar e materializar isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender aonde vale a pena pagar esse prêmio ou não, né, então a gente prefere, né, ter um pouco mais de cautela para entender aonde realmente faz sentido apostar. E onde você tá vendo, assim, que quando chega uma empresa já, né, dessa geração AI native, assim, onde você tá buscando a os pontos de defensibilidade do negócio, né? Porque acho que essa é a grande pergunta, né? Tudo é tão rápido, um entra no mercado do outro, a plataforma entra no mercado da aplicação. Que vocês buscam do ponto de vista de defensibilidade? Eu acho que, a gente sempre busca entender, como que os incumbentes daquele setor, daquele mercado estão se posicionando e quão rápido eles conseguem se mover para internalizar uma solução como aquela. Eh,
Porque antigamente o caminho tradicional, e principalmente pra gente que olha com, né, um olhar que estamos entrando já pensando no momento que a gente vai sair, porque a gente tem que retornar capital, né. Então, não adianta ser só uma boa solução, né, a gente tem que entender se aquele investimento tem liquidez. Eh, então a gente olha muito para liquidez mesmo do ativo e uniqueness do ativo e facilidade, assim, do desenvolvimento através de um a gente até criou um frameworkzinho proprietário aqui internamente, pra conseguir fazer esse assessment, né, porque acho que ainda tem um quadrante que ainda é muito incerto, né, que a gente só vai saber conforme as novas versões, né, forem, lançadas aí dos grandes LLMs, mas o que a gente tem visto historicamente aí nos últimos 12 meses é que, rapidez não é um problema, lançamento de novos produtos ou novas features também não é um problema, capacidade de processamento e latência não é um problema, então isso deixa todo mundo com muito medo, né. Então acho que a gente está sempre buscando entender, isso é uma feature ou é de fato um produto? Sendo um produto, é um produto que, uma empresa, né, um incumbente ou uma empresa líder de mercado vai fazer sentido comprar ou, né, vai ficar naquele questionamento de build or buy. Então a gente faz sempre esse assessment, né, porque acho que o grande desafio do nosso mercado, assim como no mercado de private equity, é a saída, né, a liquidez. Investir é fácil, né, sair é que é difícil. É, exatamente. Boa, vamos lá, vamos indo para o final, Gabi, o que você está lendo? Bom, eu tô lendo um livro que se chama Educated, é de uma autora que chama Tara Westover, foi criada por uma família de Mormons sem educação, ela nunca tinha ido para a escola, até próximo da universidade, né. E aí ela foi, se formou, foi para a Universidade de Cambridge, e eu comecei a ler por indicação de uma amiga, mas eu fiquei muito motivada, porque às vezes a gente, procrastina essa parte do aprendizado em si, de parar e aprender uma coisa nova e tal. E essa história me inspirou muito, que assim, para você querer aprender, eh eh, basta querer, né, para você aprender basta querer, né, porque, você não precisa ter as condições perfeitas, né, então eu decidi ir até o final do livro, primeiro porque a história é impressionante, super emocionante, assim, e segundo porque tá me dando um boost nessa parte de, reorganizar, repensar a forma como eu aloco o meu tempo para aprender coisas novas. E na parte de business eu sempre prefiro até, eu sei que eu deveria ler mais, né, sobre business, mas eu sempre prefiro eu priorizo podcast e YouTube para É, business. esse tema é polêmico aqui, não sei se você sabe, né. É, Não. sabe que uma vez eu declarei que eu não gosto de ler livro de business, né, e eu também, eu deixo para ouvir, tem até um LP nosso que uma vez neste podcast falou que Aham, livros de negócios não eram sérios suficientes para o papel, ele deixava só para os audiolivros. aham. E eu tô nessa, assim, e é um tema polêmico, porque a tela é toda cheia de leitura, que é uma loucura, mas é recorrente, assim, muita gente vai nessa, né, acho que eu É, me enxergo. não tem jeito, né. E é bom variar os estímulos também, né, Super, super, então, super, super. Uma ferramenta do teu dia a dia, assim, que você não abre mão, o dia não começa sem. putz, eu vou dizer um Kanban, assim, Monday, Asana, eu pessoalmente uso Monday, mas a minha área é uma área Excel driven, né, mas eu entrei e eu tento evangelizar a turma aqui, porque eu venho de produto, né, então o pessoal vem de um background hiperfinanceiro, então eu faço tudo no Excel, né, e eu tento evangelizar aqui, e isso vale para minha vida pessoal e profissional, né. Eu gosto de ter a sensação que antes eu tinha no papel, né, de riscar uma tarefa, né, de dar aquilo como com exatamente, né. Então, eu chego no escritório, abro o Monday, defino as prioridades do dia, e a mesma coisa na física. Na física eu uso o Microsoft To Do's. Boa. Gabi, deve ter uma frase que você recebeu de alguém ou inventou você, mas que você deve estar repetindo toda hora, que frase é essa? Putz, eh, eu acho que aquela frase que "o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante", eu acho que ela é timeless, né.
E eu acredito muito, porque a gente sempre precisa se reinventar. E eu aplico isso para o Boost Lab também, né. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai fazer a gente ganhar o jogo ano que vem, então a gente precisa sentar e redesenhar tudo de novo. A única certeza que eu tenho na minha vida pessoal e profissional é que nada vai ser exatamente como é esse ano, né. Então eu tento sempre fazer exercício e passar para o time também, e eu acho que essa frase encapsula bem a ideia. Bem legal. Super legal. Gabi, muito obrigado pelo papo. Parabéns aí por tudo. Somos sócios aí, empresas, todo mundo ama trabalhar com você, enfim. Para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado. Compartilha, deixa like, aquelas coisas e até a próxima. Obrigada, Daniel, foi um prazer estar aqui com você. Dá o like aqui, pessoal.